Olá, gente, aqui é o Banete. Para o tutorial de hoje, então, nós vamos ter uma bolsinha, né, com as três bolsinhas juntas, três divisórias juntas. Eu vou precisar de um pano. Eu fiz tudo da mesma cor, mas vocês podem fazer coloridas as bolsinhas, tá? Pode deixar coloridinha. Então, eu vou precisar de um pano que meça 30 centímetros de comprimento aqui, que vai ser a parte de baixo, a parte de fora, tá? Por aqui, ó. 23, deu 23,5 de comprimento, de largura, tá? Então, eu cortei, deu, vou chegar mais aqui para dar certinho, né? Deu 30 de comprimento, de altura, de comprimento, por 23 ou 24, tá? Vocês é que sabem. De comprimento, certo? De largura, quer dizer, desculpe. Então, aqui dentro nós vamos fazer três bolsinhas, tá vendo aqui? Eu já coloquei aqui dobrada pra cá. Ela tem que ficar afastada aqui, ó. Um tantinho assim pra cima, pros dois lados. Que isso aqui ela tem que ser maior do que a parte que vai dentro. Então, eu cortei aqui, já está dobrado, ó. Já está dobrado. Eu cortei três. Então, ela dobrada, gente, ela deu de altura, dobrada que deu 9,5. Então, vamos dizer que seja 18 centímetros, tá? Deu 9,5. Deixa eu ver se eu cortei todas do mesmo tamanho aqui, porque eu tô fazendo e compartilhando com vocês. Aqui, essa aqui já deu 10, mas depois eu vou deixar todas no tamanho só, depois que eu costurar, tá? Então, ela vai entre 10 centímetros mais ou menos, quer dizer, aberto, 20, né? Eu dobrei ao meio. O que que eu vou fazer? Vou abri-la aqui, vou passar uma costura, deixar frisadinho aqui no meio, vou passar uma costura aqui, tá? Vou jogar ela pra cá. Vou vir com a minha outra, né? Lembrando sempre que eu vou deixar aqui, ó, um tantinho pra cima da minha costura aqui, tá? Mais ou menos aqui. Depois que eu costurar, daí vocês vão ter a noção direitinho, tá? Então, vou passar uma costura aqui, deixando esse tanto pra cima. Aí, eu venho, passo outra costura aqui, abro ela, friso bem, passo outra costura aqui no meio, levanto e pego a minha última e passo outra costura aqui no meio, tá? Deixando só um espaçozinho entre cada uma delas, tá? Um espaçozinho pequeno, certo? Então, ela vai ficar, todas vão ficar assim, ó. Assim, e depois a gente vai fechar ela aqui, tá? Então, todas elas têm que ficar ajeitadinhas para que ela feche esse aqui e folgue, ó. Aqui vai ficar folgado, ó, certo? Vai ficar maior. Então, vocês vão cortar essa medida que eu disse, tá? Vamos ver. 30 de comprimento por 13. Ó, a minha deu 13,5 mais ou menos. Vocês vão fazer, gente. Eu não fico muito ligada com esse negócio de tamanho, porque vocês vão fazer o tamanho que vocês desejarem. Vocês vão analisar ela depois de pronta, vendo? Aí vocês vão analisar que tamanho vocês vão querer. A minha deu aqui, ó, 23,5, tá? E cada bolsinha dessa, ficando um pouquinho menor lá, eu fiz mais ou menos de aqui, do comprimento, né, do mesmo comprimento que a bolsa, que os 30 centímetros, a largura, mesma largura da nossa capa de fora. E eu coloquei aqui, então, ó,
11 centímetros, tá vendo? Ficou com 10, 11 por aí. A gente, então, vai passar uma costura aqui, deixando esse espaço aqui, ó. Né? Deixando sempre esse espaço pra cá. Uma folguinha entre uma e outra, tá? Aqui, ó. Uma folguinha de um dedo, dois entre uma e outra, certo? Vamos ajeitar bem aqui, controlar bem o espaço, para que ela fique aqui. Daí eu vou passar a costura aqui no meio de cada uma delas, certo? Porque depois nós vamos colocar o zíper em cada bolsinha aqui em cima, tá? Essa é a primeira parte. Então, nós vamos lá para a máquina. Então, aqui, gente, antes de ir para a máquina, deixa eu mostrar para vocês, eu já medi, deixei o espaçozinho lá em cima, né? Aqui uns 2 dedos. Aí, aqui eu vim, prendi com alfinete, deixei um espaço de um dedo aqui, marquei o lugar da costura da outra, ó, deixei o mesmo espaço, marquei com alfinete, e vocês vão ver que vai sobrar os 2 dedos aqui em cima, tá? Aqui em cima. Então, agora, daí eu vou abrindo e passar a costura lá em cada um meu lá. Vou frisar bem aqui para ficar bem certinho, né? O meio, a metade delas. Vou abrir e vou passar a costura aqui dentro, tá? E já mostro pra vocês. Então, já aqui, ó, eu já tenho a minha costura, deixa eu pegar aqui de cima pra vocês, passada ali, uma bolsinha. Aí, passei a outra costura aqui no meio, ó, retinha, a outra bolsinha, e aqui a outra bolsinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o zíper em cada uma delas primeiro, tá certo? Vamos deixar ela com o zíper já. Se você tiver aquele zíper em metro, que eu sempre recomendo, tá, gente? Aqui, só esticar, ó, ela fica certinha, ó. Ficou certinha. Então, o zíper em metro, a gente prega ele de um lado do outro, né? Coloca o cursor, é melhor. Então, nós vamos colocar o nosso zíper, para então continuarmos. Então, gente, aqui, ó, para quem vai usar o zíper em metro, para colocar o cursor, eu faço assim. Eu coloco sempre um pouquinho a mais, eu corto aqui um pouquinho a mais, tá? De um lado, para que eu enfie primeiro, né? Esse lado, aí eu vou cortar um pedacinho aqui do outro lado, ó. Um pedacinho do outro lado do zíper, para deixar um maior e outro menor. Corto um pedacinho aqui também, ó, do paninho do zíper. Aí eu vou conseguir, porque senão tem que ter muita prática pra gente colocar esse cursor, né? E não é tão fácil assim, tão simples assim. Então, eu coloco aqui, ó, primeira parte, muito fácil. Deixa eu virar aqui pra vocês. Primeira parte é muito fácil, só coloquei, vim. Aí, deixo ele bem na pontinha e vou colocar aqui a outra parte, ó. Ó. Então, aqui, olha só, já colocamos. Agora, eu quero explicar uma coisa pra vocês, gente. Já coloquei um aqui, o outro aqui. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Nós vamos cortar, então, aqui pra nossa próxima, né? Aqui certinho. Um pouquinho maior lá na ponta pra gente colocar o cursor. Um pouquinho maior aqui. Abrimos o nosso zíper. Claro, se você for colocar o zíper já pronto, aí não precisa ter mais esse serviço. Mas esse aqui facilita bem mais a vida da gente para colocar zíper, gente. Esse zíper em metro, tá? Então, nós vamos abrir, né, de cada lado, e nós vamos colocar o seguinte, nós vamos virar aqui, ó, com essa parte do avesso, aqui é o direito e aqui é o avesso do zíper. Nós vamos virar e colocar ele em cima, assim, na pontinha, tá? E vamos passar a máquina aqui, para então a gente vai virar e ele vai ficar
assim viradinho aqui. Aí depois nós vamos vir aqui, vamos passar mais uma costura aqui, certo? Na outra parte, a mesma coisa, ó. Vou virar aqui para vocês verem aqui. Vou vir com ele de cabeça para baixo, ó. O lado do direito é esse, aqui. Esse é o avesso. Vou vir de cabeça para baixo aqui. Não vou pegar muito aqui, gente, ó. Muito tecido aqui, porque senão ela vai ficar muito, diminuir muito. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Por isso que eu gosto já de passar o zíper por esse lado aqui, que eu vou controlando, tá? E daí, aqui na pontinha, né? Uma pontinha tem que estar bem certa, a outra vai ser para entrar, certo? Então, de lado de cabeça para baixo, para que quando a gente vai virar, ó, costurei de cabeça para baixo, aí depois eu vou virar para dentro, aí ele vai ficar certinho, eu só vou rebater com uma costura aqui. Deu para entender, gente? Então, deu para entender como é que eu vou fazer? Vou colocar ele de cabeça, ó, para baixo, do lado do avesso do zíper, para que quando eu virar o zíper, ele vai ficar certinho com o meu direito para cima, tá? Então, vou vir aqui, vamos lá para a máquina. Então, gente, agora aqui o próximo passo, nós vamos colocar as nossas bolsinhas toda dobradinha assim, nós vamos medir o lado. Então, eu coloquei aqui para fixar com alfinete, e nós vamos ver o tamanho que deu o nosso lado. O meu aqui deu 15 centímetros, eu vou precisar de um tecido, pode ser o mesmo, né? O meu, como era muito pequeno, eu não quis arriscar, né? Que senão eu coloquei um maior. Então, eu peguei aqui a medida dele, da altura, que vai ficar a nossa bolsinha assim, tá? Deu 15 centímetros e cortei um tanto, aqui, cortei um tanto com... Deixa eu medir certinho aqui. Cortei um tanto com 23 centímetros, tá? Depois, se sobrar, a gente corta lá no final, mas eu cortei a mais já, um tanto aqui com 23 centímetros. O que que eu vou fazer? Vou primeiro pegar essa minha ponta aqui, vou juntar certinho, tá? Aqui, ó, a primeira bolsinha, ela ficou menor, como eu disse, né? Fica aquela parte maior. Vou juntar aqui certinho, tá? Juntei aqui, só essa parte, não a bolsinha, tá, gente? Só essa parte aqui, onde vai da minha costura, tá? Onde vai da minha costura, eu levanto e vou pegar essa parte aqui e vou costurar assim, pra fora mesmo, tá, gente? Ele vai ficar a costura pro lado de fora, porque depois nós vamos passar o viés. Aí, costurei o lado de fora, ela vai ficar em pezinha. Eu venho aqui, levanto a outra parte aqui e vou fazendo o seguinte. Costurei aquela ponta lá, eu vou pegar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Costurei essa ponta aqui, né? Assim, certo? Costurei. Aí, levantei, eu vou vir aqui no meu ladinho e vou fazer uma dobrinha, tá? Ó, uma dobrinha e vou costurar essa parte aqui. Depois, eu vou vir na outra e vou fazer mais uma dobrinha e vou costurar aqui na outra em diante até fechar a minha última parte aqui, tá certo, gente? Parece complicado, mas a gente fazendo fica mais fácil. Então, a primeira coisa, eu venho aqui na minha costura, né? E vou passar ela aqui, ó, do lado, em pé, aqui, certo? Porque eu tirei o mesmo tamanho, tá? Então, vou passar daqui até aqui, certo? Assim, ó.
Deixa eu esticar aqui pra ficar melhor pra vocês entenderem, né? Às vezes pra gente é fácil, mas pra quem tá vendo o vídeo não é tão simples assim. Então, aqui, ó. Eu costurei do mesmo, vou costurar do mesmo tamanho do lado, aí eu vou abrir e vou pegando cada uma da minha bolsinha que tenho aqui, certo? Cada uma dessa bolsinha e vou fazendo uma preguinha aqui, ó. Vou puxando ela e vou fazendo uma preguinha, tá? Eu já mostro pra vocês aqui a primeira que eu fizer para vocês já começarem a entender, tá certo? Então, gente, aqui eu já montei, comecei a montar aqui, ó, tá vendo? Aqui costurei, ela vai ficar maior, porque depois nós vamos cortar aqui certinho para deixar bem certinho, tá? Aqui também, o pedaço que eu tirei foi maior, então eu vou aqui medir direitinho a minha ponta e vou cortar aqui um pedaço, porque ele ficou muito grande, não precisa tudo isso. Não precisou. Eu tinha tirado 23 centímetros, gente, ó. Mas não precisou. Então, aqui agora eu vou fechar fazendo a mesma coisa que eu fiz lá no começo, tá? Venho aqui, ó, ajeito aqui e vou fechar ela aqui. Então, ela vai ficar com esse pinçadinho aqui no meio, tá certo? E depois eu vou seguir o mesmo tamanho que eu usei lá no outro lado, tá certo? Então, olha só, vou fechar aqui, tá? Então, aqui, gente, ó, já estamos aqui, ó, praticamente com a bolsinha já montada, né? O que que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós vamos pegar um viés, tá? E vamos dobrar ele ao meio e colocar aqui, ó, assim, do laço ladinho, tá? Dobrando sempre essas para um lado só, todas para um lado só, tá certo? Vamos colocar ele daqui aqui, né? Certo? Dos dois lados, primeiro passo. Segundo passo, nós vamos colocar o zíper, tá? O zíper, a mesma coisa que a gente fez com o lado do avesso, pra gente poder, então, virar e rebater, tá? Eu vou tirar ele aqui, porque o meu é daquele de metro, mas se for, se vocês for colocar inteiro, é assim. Colocamos aqui, viramos, rebatemos e fazemos do outro lado, tá? Aí, o que é que acontece, gente? Ela tem que ser, deixa eu colocar aqui deitadinha, o nosso zíper, ele vai ser maior do que a nossa necessaire. Deu uma travadinha aqui na câmera. Ele vai ser maior, então, do que a nossa necessaire, tá certo? Ele vai passar um pouquinho de cada lado, ó. Tá? A gente vai regular aqui e vai passar um pouco de cada lado, tá bom? Fica mais pra cá, aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu fiz duas pontinhas, uma aqui, ó, já pra encaixar. Essa outra aqui, ó, eu deixei assim costurada pra vocês verem, tá? Eu só dobrei e costurei. Aí, agora eu vou fechar aqui, vou desvirar e vou fechar aqui. Então, vai ficar duas pontinhas para cada lado, pra mim encaixar ela aqui, tá? Ela vai ser encaixada aqui no meu zíper na ponta, tá certo? Depois que a gente colocou o cursor, né? E daí, vamos encaixar ela aqui na ponta. Aí, depois feito isso, posto o nosso zíper, é que nós vamos pegar aqui, começando aqui de um lado, começando do lado de cá, aqui, nós vamos começar a passar o nosso viés, tá? A gente em cima, começa aqui por cima, tá? Aqui, né? Comecei
coloquei para carregar e fiquei com ela na mão. Mas então, assim, vamos começar com o viés, tá? Vindo por toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte da bolsinha, tá? É bom a gente acertar. Aqui, se tem alguma coisa para fora, muito para fora, a gente já acerta, tá? E vamos passar, então, o viés por toda ela, vindo aqui por cima, vem aqui por cima, desce aqui, né? Desce, vai lá por baixo, vem em toda a volta, tá certo, gente? Isso é para finalizar, tá certo? Então, repetindo, primeiro nós vamos colocar o viés aqui, do ladinho. O viés aqui do ladinho, tá? Viés aqui do lado. Primeiro, nós vamos colocar o viés aqui do lado, né? Dobrado ele, virado todas para uma pontinha só. A gente faz a limpeza das linhas que ficou, tá? Virado todo para uma pontinha só. Um em cada lado, né? O viés em cada lado. Depois, nós colocamos o zíper, tá? Colocamos o zíper, do mesmo modo que a gente colocou lá, né? Ele cabeça para baixo, para depois virar e rebater a costura aqui. Sempre vamos tirar uma medida maior, tá? Maior, olha aqui, ó, do que é a nossa bolsinha, tá certo? Ele é uma medida maior para que ele fique um pedaço para cada lado. Aí, aqui a gente ajeita. Vamos fazer um pedaço para cada lado e encaixar a nossa pontinha aqui feita. Aqui do lado, aqui dentro, tá certo, gente? Então, vamos para a máquina e depois a gente retorna. Olha, então, gente, a nossa bolsinha já está pronta. Olha só como ela ficou bonitinha. Ela fica tanto aqui, né, com essa parte aqui, como com as 3 bolsinhas dentro, né, com o zíper. Aqui as 3. E a única coisa que eu fiz, gente, que eu deveria ter feito diferente, é aqui o zíper, tá? Eu tinha que fazer mais até aqui, pra ficar bem maior essa parte, tá? Então, quando vocês forem fazer, puxem mais, tirem um zíper maior. É que eu tinha só essa ponta já feitinha ali, e eu não quis pegar outra, mas então tá aqui, tá, gente? Ó, encaixadinha, certo? E espero que vocês tenham gostado. A minha câmera, ela tá com um problema, tá meio lenta, mas espero que vocês tenham gostado. Tentei explicar da maneira melhor possível. Ela não é difícil de fazer, né? Só tem que ter um pouquinho de paciência aqui nos acabamentos, tá? Ó. E ficou muito bonitinho, olha só. Só quando vocês for fazer o zíper, façam maior, tirem um tamanho maior do que eu fiz aqui, tá certo, gente? Então, deixa eu tirar isso aqui pra lá, que eu coloquei ela pra colocar em pezinho. Então, está aqui, ó, muito bonitinha, muito fofinha. Aqui tem 1, 2, 3 bolsinhas lá dentro, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.